Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. Eu acho que eu não me apresentei no podcast que saiu antes disso, mas enfim, vamos seguir. Hoje é dia de falar um pouco que voltamos. Sim, a casa tá de volta. Tem algumas coisas que eu realmente quero falar assim de uma forma mais geral. Quero conversar um pouco, né? E eu também vou fazer um podcast um pouco diferente. É um episódio que eu ainda não decidi o título, inclusive enquanto estou gravando ele. Eu ainda não decidi, mas eu sei que eu quero falar um pouco sobre tudo, tá? Vamos lá, porque assim, o último episódio que saiu, antes desse, que saiu antes de Mousetrap, foi um episódio que eu comecei a falar um pouco do ano. Mas eu, tipo assim, eu nem lembro. Foi um episódio de filme, deixa eu dar uma olhada aqui enquanto estamos aqui conversando. Vou olhar aqui no meu aplicativo. Sim, eu estou fazendo isso ao vivo, então não liga. Mas deixa eu olhar aqui, que se não me falha a memória, foi inclusive de vidas passadas. Deixa eu confirmar se foi isso mesmo. Isso, foi um episódio de vidas passadas. Então assim, foi inclusive um especial. Coisa que esse não é, esse é da cronologia regular também. Porque eu acho que, assim como eu tenho que ser um adulto funcional pra ir comentar no geral as coisas, é bom comentar um pouco assim, a atualização das vidas, contar tudo o que aconteceu, até para o podcast ficar sumido. Que todo mundo fala, mas você toda vez faz isso. Mas eu acho que dessa vez é interessante, até pra gente comentar um pouco algumas coisas interessantes que aconteceram ao longo, né, dessa jornada nesses últimos meses. Depois que eu gravei o episódio de vidas passadas, obviamente a vida como ela me fez ter um dia a dia mais corrido, né, por conta, na época eu tava fazendo freela, tava trabalhando, tava tentando fazer algumas outras coisas, e nesse meio tempo, digamos que eu acrescentei uma outra coisa na minha vida, que foi começar a fazer academia. Então, entre todos esses períodos, eu realmente não estava achando um tempo pra gravar. E olha que eu sinto uma falta muito grande. Fiz nesse meu tempo alguns vídeos, mas ainda assim tava tipo muito difícil, porque querendo ou não, eu amo o que eu faço. Eu gosto de gravar, gosto de produzir conteúdo, me divirto. Só que, como todo mundo imagina, não é um negócio que não é meu sustento ainda. Então, por não ser meu sustento, obviamente não é uma prioridade na minha vida. E ainda assim, eu tenho um problema muito grande por conta do período que eu passei cuidando do dólares, que eu tava utilizando o dólares como uma forma de, tipo, distrair a cabeça de muita coisa que às vezes me assolava e tal. A princípio eu comecei utilizando dessa forma, e quando eu fui vendo, eu me prendi numa espiral gigantesca. Então, era mais difícil eu conseguir às vezes produzir alguma coisa diferente, eu conseguir realmente entregar o meu 100%, mesmo quando eu queria, né? Aqui, obviamente, foi onde eu me libertei, então eu me entreguei muito, 90%. Ok, tem umas duas pautas assim que eu olho e falo, cacete, por que eu gravei isso? Mas a grande maioria, eu real gravei assim, de coração aberto, peitão aberto e querendo fazer o melhor. Aos poucos, obviamente, a ideia foi se expandindo. Eu fui querendo fazer algumas outras coisas, que inclusive estão em pauta realmente para eu trabalhar. Então, por exemplo, meu tema de TCC que é voltado para quadrinhos digitais. E obviamente eu quero trazer episódios voltados para essa questão do digital, porque no tempo que eu tô lendo livros, estou estudando um pouco melhor sobre, cara, tem muita coisa interessante, tipo, especialmente dos primórdios da internet. Tem quadrinho que é daquele período. E sim, tem um quadrinho daquele período que inclusive eu vou ver para essa semana. Semana que tá saindo esse episódio, talvez seja semana que eu estarei correndo atrás desses dois quadrinhos aí, que são quadrinhos que foram feitos inteiramente em computador naquela época. Então assim, é bem interessante, tá? É óbvio que com a correria do ano, diversas outras coisas aconteceram, muito legais. Dentre essas, obviamente, eu posso destacar que minha comemoração de aniversário esse ano foi muito marcante pra mim, porque foi só com pessoas que eu realmente gosto, não que eu não gosto de todos os meus amigos. Inclusive, se você tá ouvindo isso, é amigo meu, é uma pessoa que eu considero, saiba que eu gosto muito de você. Mas o meu aniversário, quando eu comemorei, eu escolhi realmente a dedo pessoas que, tipo assim, estavam muito presentes no meu dia a dia, de uma forma geral. Eram pessoas que me fazem bem, né? Então, assim, entenda assim, eram pessoas que naquele período realmente estavam muito próximas de mim. Algumas hoje em dia eu não tô falando tanto, mas sigo considerando e tal. Um exemplo prático, eu estou gravando isso num dia que me chamaram pra sair e eu falei não, né? Então, tipo, esse menino aí, se estiver ouvindo, Gui, Arthur e tal, foi mal, mas quis ficar em casa pra fazer isso também. Então, assim, foi um período muito interessante. Então, eu acho que esse episódio também, além de contar um pouco disso, também vale fazer algumas menções que eu não mencionei, porque, obviamente, não está no podcast. Por exemplo, alguns próximos episódios, alguns, inclusive, que vão sair em formato vídeo, talvez, bem curtos, talvez, tá? Uns dropzinhos, são de mangás JBC.
Por quê? Porque eu sou parceiro da JBC, né? Isso é uma alegria muito grande na minha vida. Tem, obviamente, obras da AVEC, porque sigo sendo parceiro da editora, e agora eu quero dar uma lida, né? Nesse meio tempo, eu também procurei me diversificar um pouco na leitura, e terminei até algumas obras que eu estava enrolando. Inclusive, uma delas vai virar episódio aí na semana, que eu quero falar um pouco sobre essa obra no geral. Então, assim, ocorreram nesses pontos, ocorreram eventos, obviamente. Esse ano a gente teve Bienal, teve Game Friends, teve GBSP Festival de novo, teve Perifacon. E esses eventos, por exemplo, muitos deles eu tinha que escrever texto, na época eu não consegui escrever devido à correria. Quero sentar e escrever também, assim como quero gravar um episódio depois comentando melhor esses eventos. O que pra mim eles têm de tão interessante, barra impactante, barra diversificados. Porque assim, eu penso muito nessas questões hoje em dia, né? Eu tô pensando muito, assim como eu tô pensando muito na questão cinema, porque eu tô vendo muito filme e tal. E assim, é interessante eu perceber o quanto esse ano me fez falta não estar não gravar um comentando, não falar dos filmes ruins, tipo Ursinho Poo Sangue Mel 2. Inclusive eu falei de Mouse Trap, mas eu não falei de Ursinho Poo Sangue Mel 2. Eu acho que esse mundo é muito injusto. Não falei de Madame Teia, não falei de Mamonas Assassina. Mas ainda assim, foram coisas que estavam presentes nesse ano, que foram coisas assim meio marcantezinhas na minha vida. Por quê? Não faço a menor ideia, mas foram. E assim, me fazem perceber o quanto esse projeto ele é legal pra mim, o quanto ele ajuda no desenvolvimento do que eu quero falar, da forma como eu falo, da forma como eu me expresso. Porque assim, a gente pensa que não, mas porra, a pilha de leitura tá lá na casa do chapéu. Você vai gravando podcast às vezes depois de ler, ou gravando um vídeo, ou fazendo um texto ali na hora, você consegue desenvolver muitas coisas, né? Então, por exemplo, a última vez que eu realmente gravei algum episódio sobre quadrinho, acho que já faz um tempo. Mesma coisa de mangá. E tem muita coisa legal que eu li nesse ano, né? Assim como teve muita coisa foda que eu tive o prazer de conhecer esse ano, né? Um dos exemplos, eu tô aqui, enquanto eu tô gravando isso, eu tô olhando na mesa e eu tô olhando tipo o volume 2 do Skip Loafer, que é uma obra muito delicinha, maravilhosa. Eu ia usar o termo maravilhosa, mas aqui ele realmente se enquadra. É uma obra muito delicinha, uma obra que, cara, dá uma paz no coração, dá aquele quentinho maravilhoso. Esse ano, felizmente, eu tive aí o lançamento de duas obras que eu amo, que é Blue Box e a Kanebanashi aqui no Brasil, né? Então, assim, isso é bem interessante. Eu voltei a ler Bleach, então, assim, para os Bleach Tarde, obviamente, nós teremos. Né? Teve obras como a Yashimon, que, enfim, eu li, eu não tenho coisas para falar sobre, vamos ter um episódio, muito provavelmente em vídeo sobre isso, né? Então, assim, foi um ano muito voltado realmente até aqui para desenvolver, para eu poder conhecer um pouco mais, né? A questão de cinema, como eu disse, eu tô vendo mais filmes, não tanto quanto ano passado, mas até que vi bastante. Fui na exposição do Billy Wilder, que tá tendo lá no MIS, e saí de lá com um catálogo novo de filmes, que eu falei, porra, eu quero ver os filmes desse cara, porque parece bem interessante. Então, assim, pra mim, tudo que tá acontecendo nesse ano tá sendo muito interessante, né? A questão do coraçãozinho, coisas do coração. Mas aí, detalhe, eu não vou entrar no mérito não, porque, né, vai que. Então, assim, tudo nesse ano tá sendo bem interessante. Tem um episódio aí que eu tenho que gravar pra cumprir promessa. Mas enfim, eu quero falar um pouco mais. Nos próximos episódios eu já devo fazer um balanceamento, mas eu já adianto que muito provavelmente os próximos vão estar intercalados entre talvez alguma coisa que eu já li, entre animes, porque vai ter um dia que vai sair dois, que vai sair um sobre Bleach da Dandadan, que eu preciso falar sobre. Então, assim, esse episódio ele é meio que pra falar de uma forma muito resumida das coisas, pra falar, voltamos, pra alegria de todo mundo, ou não, né? Então, assim, se você tá ouvindo esse episódio como o primeiro, seja muito bem-vindo. Indica para um amiguinho. Eu não falei isso no episódio anterior, mas eu tenho que voltar nessa prática de falar pra vocês indicar pros amiguinhos. Já se inscreve, né? Coloca pra seguir aí no seu agregador favorito, porque isso conta muito. Entra na minha contagem, entra, né? Então vai ouvir os episódios anteriores. Tudo isso conta muito, tá? Então, assim, espero que vocês aproveitem bastante, apreciem muitas coisas que serão feitas, porque tudo é feito com o coração mesmo, tá? É feito com toda a vontade do mundo. Tava com saudade da porra de gravar e agora estamos de volta com muita coisa mesmo pra falar, né? Eu tenho muitas pautas que eu tenho que falar, coisas que talvez até tenha que reler, né, pra entrar nesse mérito. Mas sim, tava com saudade do caralho de gravar e voltamos, né?
Estamos de volta, estamos felizes, estamos animados, né? E quando eu digo estamos, eu e talvez você que está ouvindo. O podcast, como eu já sempre digo, ele tá nos principais agregadores do Spotify, Deezer, Apple Podcast, né? Eu não sei como é que tá essa transição de YouTube Music pra Google Podcast e tal, mas depois eu vou dar uma olhada. Então assim, a gente tá nos principais agregadores. Só vai lá, segue no seu agregador. Se não tivesse, me avisa que eu vou descobrir como que eu faço pra fazer essa inclusão, né? E acima de tudo, pode se preparar que vai ter muito episódio divertidíssimo aí. Especialmente agora que a gente tá entrando em período de festas de fim de ano. Teremos vários episódios temáticos referente a Natal, tá? Então eu espero realmente que vocês aproveitem. Esse episódio ele foi mais pra fazer um desabafo aleatório mesmo, certo? Por hora é isso, um abraço e nós fomos!